O meu amigo Hélio Schwartzman, ele tem um pendor iluminista que vem da nossa alma mater comum, que é a Universidade de São Paulo e a filosofia. Então, ele está muito preocupado com o punitivismo que ele já identificou na época que o preconceito racial passou a se configurar como racismo. Nesta época que o preconceito passou a se configurar como racismo, ele também escreveu dizendo que ele temia isto. Em outras palavras, o Hélio sempre teme que a punição cresça e ela acabe por tomar a via mais comum, enquanto que para ele a via mais comum é a educação regular, a educação normal. Bem, e aí, para colaborar com esta ideia, para continuar com esta linha de raciocínio, agora ele também está preocupado com a misoginia ter se tornado crimes e ser equiparado ao crime de racismo, inclusive. Aliás, ela entra para legislação nesse quadro. Bom, claro, nós estamos falando hipoteticamente, porque o que foi aprovado no Senado ainda tem que ir para a Câmara. Lá na Câmara tem que ser aprovado. E depois de aprovado, se aprovado, aí é sancionado pelo presidente. Então, há muita água por baixo da ponte para passar ainda. O que eu quero dizer é que dá para, no andar desta carruagem, aperfeiçoar em muito o texto da lei da deputada Paula Lobato. Dá, tranquilamente. Então, se o texto que está aí está mal redigido, eu creio que o debate no Congresso vai proporcionar a melhoria do texto. Não é possível, né? Qual seria a melhoria do texto que está sendo, né, que é o elemento das oposições ao texto? Em geral, vindas dos setores conservadores. Eu peguei o Hélio porque o Hélio não é dos setores conservadores e está se opondo ao texto, né? Bem, veja, a questão toda gira em torno da noção de misoginia. Né? A noção de misoginia. Vejam só, deixa eu falar aqui a partir do Hélio. Então, o que é criminalizado? Abre aspas, ódio ou aversão às mulheres. Mas, veja, no projeto, isso não termina aí. Então, no projeto da Paula, há alguma coisa a mais que complementa isso que se chama ódio e o que se chama de misoginia, né? Ódio e aversão. Então, não é, uma coisa bruta. Tem, né,
na própria lei proposta, no próprio projeto proposto pela Paula, tem mais coisas aí para se qualificar a misoginia. Agora, no artigo do Hélio, há uma coisa interessante para ser observada. É que ele começa o artigo procurando um impacto, dar um impacto no leitor. E ele vai dar um bom impacto, um bom alimento para o leitor de direita, inclusive o ignorante de direita, porque ele começa citando dois filósofos e dizendo que esses dois filósofos, se estivessem vivos, né, seriam criminalizados pela lei de misoginia. Veja só o que ele fala. As mulheres são, no fundo, destinadas a serem amas e educadoras da nossa primeira infância. Agora vem a parte negativa. Pelo fato de serem elas mesmas infantis, fúteis e de inteligência limitada. Agora vem uma outra. A mulher é um homem imperfeito, um erro da natureza, que ocorre por uma deficiência de calor na concepção. Então, ele está dizendo que essas frases seriam punidas pela lei que está se propondo, e elas não são nada mais, nada menos do que duas grandes personalidades filosóficas, Schopenhauer e Aristóteles. Bem, é claro que o argumento contrário, o próprio Hélio já coloca, né? Nós não precisamos adotar, por conta de juízo de autoridade, nenhuma frase de filósofo famoso. Até porque filósofo famoso de épocas passadas, por mais universais que eles tenham conseguido lançar suas teses, ou tentado a universalidade delas, uma boa parte delas é do contexto de época, das relações sociais de época e dos preconceitos de época ou dos conceitos ruins de época. Agora, é interessante notar que, em geral, na escola, ninguém não ensina o Aristóteles ou o Schopenhauer como não sendo misóginos. Pelo contrário, quando eu aprendi na escola, os professores fizeram questão de frisar. Se não no caso do Aristóteles, que mais pesava o racismo, no caso do Schopenhauer, a misoginia era clara. Aliás, se não me engano, na escola, eu estou falando da escola básica, lá atrás, uma escola dos anos 50 para os anos 60. Eu acho até que eu aprendi a palavra misoginia por conta da qualificação das opiniões do Schopenhauer. Eu acho até que a professora, ou professor, não me lembro, mas acho que foi do primário para o ginásio, acho que de quarta para quinta série, que eu aprendi a palavra já ligada ao próprio Schopenhauer. Então, que a gente não identifique o problema, que só agora nós estamos identificando este comportamento e que a escola nunca fez nada para ajudar, é mentira. Eu passei por uma escola que ensinou
o que era misoginia, usou o exemplo do próprio Schopenhauer, porque ele tem um conjunto de frases, né, nesse sentido. Agora, eu também aprendi depois que certas frases do Schopenhauer e do Aristóteles, elas não são soltas e elas não são causadas pelo ambiente de época. Elas fazem sentido dentro da perspectiva geral do filósofo. E muitas vezes elas, não no caso do Aristóteles, no caso do Schopenhauer, mas no caso do Nietzsche, elas se integram, né, no contexto da sua filosofia e dizem respeito a uma tipologia maior, né? O Nietzsche fala de mulher, ele está falando do fraco e não da mulher, gênero mulher. Mas enfim, também a gente pode, né, lembrar que uma época, ela não faz a prisão, não se torna a prisão de todos. Por quê? Porque se você pegar um pouco antes, ou um pouco antes não, no mesmo período do Aristóteles, porque foi professor do Aristóteles, o Platão, você vai ver o Platão com opiniões completamente diferentes. Platão, na República, vai dizer claramente que é muito vantajoso para a cidade ideal, que ela tenha as mulheres como combatentes e exercendo todas as funções que os guardiões exercem como homens, as mulheres estarão juntas, exercendo as mesmas funções. Inclusive, elas farão o mesmo treinamento. Ele distingue, ele diz que a constituição física da mulher é mais fraca que a do homem, mas não qualitativamente diferente, é quantitativamente. E aí ele vai dizer a seguinte coisa aqui, ó. Quanto àquele que escarnece, né, que fica ali fazendo piadinha, achando, diminuindo, escarnece das mulheres nuas, quando estas se exercitam com vistas a um fim excelente, ele colhe o fruto do riso ainda verde. Não sabe, aparentemente, do que escarnece, nem o que faz, pois há e haverá sempre razão de afirmar que o útil é belo e que nada é vergonhoso, exceto o nocivo. Tá? Então, quando as mulheres estiverem fazendo o treinamento, e elas têm que fazer o treinamento nu, elas estarão nuas no ginásio lutando, pode aparecer lá o engraçadinho que queira achar isso, né, motivo de riso. Só que esse cara aí, ele não está entendendo. Aquilo que é útil, e a luta das mulheres é útil, é belo. Quando ele vai entender isso mais tarde, a hora que ele vê funcionar a cidade ideal. Aliás, na República há um outro elemento muito interessante que vale para certas circunstâncias, né? Quando alguém, há pouco tempo atrás, um técnico, um treinador, um técnico, um dirigente, foi condenado de toda quanto é maneira porque beijou uma jogadora, né? E aqui na República, o sujeito que é herói, tanto em jogos quanto na guerra, ele deve ser beijado e se deixar beijar pela população quando ele chegar, né? O Platão é sempre uma delícia, né? Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que
A gente sabe o que é racismo, a gente sabe o que é misoginia, e se nós lapidarmos a lei, se no Congresso houver uma lapidação da lei para que diminua os casos dúbios, nós vamos ter uma lei de proteção da mulher que no momento atual vai servir, ao contrário do que o Hélio está dizendo, como pedagogia, sim. E aí eu vou me contrapor ao Hélio. Primeiro, Hélio, no próprio projeto há uma série de disposições pedagógicas para serem cumpridas na escola. Então o projeto ele não é inteiramente punitivista. Ele não tem esse caráter punitivista como você está dizendo. Por quê? Porque ele tem mais cláusulas sobre a escola e sobre a educação e sobre a formação do que cláusula punitivista. Agora veja, a cláusula punitivista, né, é a que sai aos olhos. Por quê? Ora, porque as pessoas começam a acreditar que elas podem vir a falar alguma coisa errada a qualquer momento. A qualquer momento você pode falar uma coisa errada e ser interpretada não como alguma coisa que mereça a demoestação, mas que seja crime. Então há muita gente que fica apavorado com sua própria boca. Qualquer um de nós está sujeito a isso. E muitas vezes a gente acaba, né, nem vendo que aquilo poderia ser interpretado como crime. Então, como toda e qualquer lei, Hélio, como toda e qualquer lei, essas questões passam pelo tribunal. Tem que haver a conduta denunciada, as testemunhas, a defesa de quem pronunciou, o julgamento do juiz. Tá? Então não é alguma coisa que passe diferentemente do que passam todas as outras regras. E não há, de maneira nenhuma, regras mais ou menos subjetivas nesse contexto. Há uma série de regras completamente subjetivas. E há outras, Hélio, completamente objetivas e que ninguém cumpre. Acha-se uma série de válvulas, de elementos de escape, né, para não cumprir. Isso aqui é mais que o mandamento religioso e que, de certo modo, está em quase todo tipo de código de conduta. Não matar. Olha, não matar, só que agora nós estamos em guerra, tá? Não matar. Ah, não matar quem não matou, mas quem matou tem que matar, quando se tem pena de morte. Não matar. Ah, mas aquele cara, né, mereceu aquele fim que ele teve. Então, há uma série de regras e leis que são completamente objetivas. Quer mais objetivo do que não matar? E quer mais morte que ocorre com todo mundo? Aliás, inclusive, os que dizem não matar, muitas vezes vão lá nas bombas, né, e abençoam as bombas. Você tem capelão que vai lá abençoar a bomba. Então, não é pela objetividade e pela subjetividade que uma lei é cumprida ou não cumprida, Hélio. Vamos melhorar, se essa regra está subjetiva, vamos melhorar. Mas o problema todo da subjetividade é que talvez a gente esteja querendo imputar a palavra misoginia
um desconhecimento do que se trata. É um desconhecimento. Não se sabe o que é misoginia. Ué, mas é simples. Tudo aquilo que a gente não sabe, a gente estuda e aprende. Muita gente não sabe o que é muita coisa que tem na legislação. E aprende. Então a escola tendo a lei, ela se obriga a ensinar. Não tendo a lei, o ensino fica fraco. A lei faz parte do processo pedagógico. Ela não quer educar sozinha. Ela é uma sinalização da cultura para que a educação que faz parte da cultura fique atento. Então, muito mais gente vai agora ensinar o que é a misoginia do que quando eu era estudante. E muito mais gente vai ultrapassar a frase do Schopenhauer, vai pegar outras coisas para mostrar. Agora, é claro que no Congresso, talvez, né, por conta de que a gente não confia no processo pedagógico dado nas escolas de direito, e aparece juiz burro, né? Afinal de contas apareceu até o Moro, que não sabia nem falar e virou um juiz importante. Então, se a gente teme os juízes burros, o melhor que nós temos que fazer, né, é melhorar a noção de misoginia e, ao mesmo tempo, melhorar as escolas de direito e melhorar o ensino em geral, o que é uma atividade contínua. Agora, se você tiver a palavra misoginia na lei, eu garanto que todo mundo vai querer aprender do que se trata. E é a única forma do debate público crescer. Se não tiver esta lei no Congresso, não vai haver o debate público. Você fala no seu artigo que é a educação e o debate público, mas o debate público não vai haver. Ele está havendo agora por conta da lei. As pessoas estão querendo entender o que é misoginia por conta da lei. Então, a misoginia, ela está ligada à diminuição da figura da mulher enquanto mulher. E não é qualquer diminuição. É aquele que está ligado à geração do ódio. A geração do comportamento repugnante. E nos outros países, onde esse tipo de lei foi implementada, há uma jurisprudência correndo. Então eu não acredito que essa jurisprudência vá ficar em branco, vá passar em branco. À medida que o Brasil tiver esta lei, os juízes, os advogados, os educadores e nós mesmos, Hélio, você e eu, vamos estar tentando olhar o que acontece lá fora quando aplicada essa lei para ver, caso a caso, como é que o corpo de jurisprudência vai se formando. Agora, uma coisa é certa, Hélio. Sem alguma lei no momento atual, não dá para ficar. Isso aí não dá. Sem alguma lei nesse sentido, no momento atual, não dá para ficar. Porque no Brasil, a agressão, a violência contra a mulher, a discriminação, mas principalmente o feminicídio, cresceu para além do que as estatísticas do passado mostravam. Há uma curva de feminicídio, de injúria, de diminuição, que é inaceitável. E isto está ligado a um momento de transição da mulher. Há pouquíssimo tempo a gente tinha a figura do cabeça de casal, que era o cabeça de casal. Quem é a pessoa que dirige a casa, o lar? O lar é comandado por quem no Brasil? Hoje,
52% dos lares brasileiros estão na mão de mulheres. Oficialmente, ela é a organizadora, mantenedora, ela é o centro de 52% dos lares. Então, isto cria em uma parcela da população, digamos assim, mais frustrada em relação a si mesma, uma revolta, porque ele não dá conta mais do lar e pode reagir de maneira um pouco mais violenta em relação a este término de dominação. Então, mais ainda é necessário a lei. A lei é a única instância nossa que vai permitir com que a discussão apareça na imprensa. Se a Paula não tivesse colocado esta lei, você não estaria escrevendo esse artigo, eu não estaria fazendo esse vídeo, nós não estaríamos pesquisando sobre o que acontece nos outros países que possuem essa lei, Bélgica, Canadá, França, todo mundo tem leis desse tipo. E, portanto, esse debate que você pede, ele não estaria ocorrendo. Agora, quanto mais a gente puder no Congresso de colocar elementos que deem para o juiz condições melhores de julgamento, ótimo. Ótimo. Agora, dizer que nós não sabemos o que é misoginia, nós sabemos. Tanto nós sabemos, né, que você foi direto no ponto. Você foi colher frases de filósofos cuja marca é a misoginia. Pelo menos no caso do Schopenhauer, né? E a população com menos escolaridade pode aprender. Se você ter 30% da população que não acredita que o homem foi à Lua, você vai se desesperar por conta disso? Não vai se desesperar. Né? 30% não acredita que o homem foi à Lua. Agora o homem vai de novo. Será que vai diminuir a porcentagem daqueles que vão acreditar que aí o homem foi? Talvez não. Talvez um monte de gente propensa à teoria da conspiração, né, que acredita que você pode contar uma mentira e enrolar todo mundo através de uma conspiração, talvez permaneça o mesmo, 30%. Até porque na época que o homem foi à Lua, uma série de pessoas, né, bastante inteligentes, os sabichões da época, dizia que era uma armação do cinema americano. Aliás, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, Hélio, e os alemães olhavam nos painéis de cada cidade os crimes que haviam sido cometidos por aqueles habitantes que eram nazistas e que mataram eles ali na comunidade, as pessoas olhavam e diziam, não aconteceu isso aqui. Aqui não, isso é propaganda americana. Muita gente, tá? Nós sempre vamos ter uma parcela da população que não vai entender as coisas, não quer entender, mas é bastante sabichona para encontrar uma explicação fantástica sobre as coisas. Né? Então agora nós vamos entrar numa batalha de esclarecimento. Na hora que a lei for para o Congresso começar o debate, é preciso qualificar a misoginia da maneira a mais exemplar possível. Inclusive, os exemplos vão ter que se triplicar e as histórias do exterior vão ter que ser incorporadas. Né? Até porque, você sabe, mais do que eu, né? Você viu que esses dias na internet, os mesmos grupos que fomentam a literatura misógina, que fomentam a conversa misógina, eles são citados nas investigações quando há o feminicídio. Quando há o feminicídio e você encontra
o assassino, e aí você vai fazer o percurso de vida do assassino, você vê que ele não é um cara que caiu de paraquedas, que ele não é um cara que teve um acesso de raiva contra uma mulher. Ele é um cara que consome este tipo de conteúdo da internet. Eu quero crer que no futuro, palavras como misoginia não signifiquem nada a ser criminalizado. Talvez a gente venha a dar risada, né? Nossa, verdade, falava-se isso contra a mulher e disso se assassinava? Nossa, que tempo mais absurdo, né? Pode ser. Agora, nós temos que computar também que há 44, um número mais ou menos assim, de países cuja lei não é contra a misoginia, mas a favor dela. Tá? É isso. Daqui a pouco a gente volta. Pega o livro aí pra mim, coruja. Cadê o livro? Cadê o livro?